Olá, boa noite. Antes de mais, parabéns ao Benfica, não pelo empate, mas pela atitude que teve dentro de campo, porque o Benfica entrou com uma atitude espetacular, não é? No fundo, fizeram aquilo que nós já tínhamos antecipado que o Benfica tinha que fazer para levar de vencido, ou para pelo menos empatar o Paris Saint-Germain, que era manter a sua identidade. Nós dissemos isto no pré-jogo, manter a identidade, manter o 11 habitual, manter o esquema tático habitual, pressionar o adversário logo na sua primeira linha, procurar jogar a 1-2 toques, procurar sair rápido para o ataque e atacar com objetividade, que foi isso que o Benfica fez, principalmente na primeira parte. Fazendo a análise do jogo e começando aqui pelo 11 habitual, Roger Smith manteve o 11 habitual, portanto, eventualmente poderia entrar o Gilberto em vez do Bá, especulava-se isso. Entrou o Bá, eu gosto muito do Alexander Bá e não me oponho à sua entrada. No entanto, o Gilberto, se entrasse, também não me faria qualquer choque, porque o Gilberto tem estado bem nas Champions. E portanto foi o 11 habitual, sem grandes surpresas: Vlaco Dimos, Bá, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernandes, David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. O PSG também entrou com o seu 11 habitual, portanto com o tridente ofensivo Neymar, Mbappé, Leo Messi e restantes jogadores, que não vale a pena estar aqui a dizer todos, mas vocês conhecem, como os portugueses Vitinha, Danilo Pereira e Nuno Mendes, Sérgio Ramos, Marquinhos, Donnarumma, enfim. Uma equipa recheada de craques que apresentou-se contra o Benfica com um esquema de 3 centrais. O Benfica normalmente, contra equipas só com 3 centrais, tem tido alguma dificuldade. Aconteceu isso contra o Guimarães. Mas desta vez, contra o Paris Saint-Germain, o Benfica entrou com tudo e poderia, na primeira parte, estar a vencer por goleado o Paris Saint-Germain. Portanto, o Paris Saint-Germain pode estar por satisfeito por não ter saído de saco cheio logo ao intervalo, porque o Paris Saint-Germain criou uma oportunidade em 45 minutos. Quer dizer, o Paris Saint-Germain foi uma vergonha dentro de campo. Não jogaram nada, zero. E o Benfica, na primeira parte, dominou-se a bel prazer, fez do Paris Saint-Germain a sua... bom, como é que quero dizer isto de forma simpática? O Benfica fez do Paris Saint-Germain o seu animal doméstico, domesticou completamente o Paris Saint-Germain e fez aquilo que queria do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain anda cá, vai apanhar a bolinha. Pronto, o Paris Saint-Germain andou atrás do jogo do Benfica. O Benfica foi para o intervalo empatado a uma bola, mas poderia ir a ganhar por 3, 4-0. O Benfica teve uma oportunidade clara por Gonçalo Ramos, teve outra por António Silva, teve outra por David Neres, depois teve mais uma por Gonçalo Ramos. Portanto, o Benfica teve oportunidades claras de golo. Na primeira parte não aproveitou. E o Paris Saint-Germain, na primeira parte, só teve uma oportunidade. De destacar também na primeira parte o Enzo Fernandes com o amarelo, e seguindo o mesmo critério também o Nuno Mendes deveria ter levado um cartão amarelo na sequência de um ataque pelo lado, neste caso pelo lado direito do Benfica, em que o Bá saía em velocidade. E, portanto, houve aqui alguma desigualdade, não houve igualdade de critérios na atribuição de amarelos, no meu entender, na primeira parte e na segunda parte também. Na segunda parte, o Paris Saint-Germain, aí sim, equilibrou o jogo. Na segunda parte foi uma segunda parte mais equilibrada, em que o Paris Saint-Germain criou as suas oportunidades, o Benfica criou também as suas oportunidades, e na segunda parte, sim, de facto, o jogo foi equilibrado. E sim, na segunda parte o intervalo, na segunda parte o empate justificava-se, mas na primeira parte o empate não se justificava, ou seja, em termos gerais, se houvesse um vencedor do jogo só podia ser uma equipa, Sport Lisboa e Benfica. Primeira parte toda do Benfica, segunda parte equilibrada e, portanto, em termos gerais, Benfica teria que ser o vencedor. Se houvesse justiça no futebol, o Benfica seria o vencedor. Segunda parte, de facto, houve mais equilíbrio. O Paris Saint-Germain teve bem na segunda parte, o Benfica também teve bem. Foi um jogo mais equilibrado, em que houve oportunidades de ambas as partes. O Paris Saint-Germain acabou por ter mais domínio de bola, mas em termos concretos, oportunidades concretas, não houve grande diferença na segunda parte em termos de oportunidades. Houve oportunidades para o Benfica, houve oportunidades para o Paris Saint-Germain, o Rafa teve uma boa jogada individual que podia ter dado golo. Enfim, não foi por falta de... não foi por ausência de oportunidades que não houve golos. Houve essas oportunidades, não houve golos porque não houve eficácia. E, portanto, em termos gerais, estou satisfeito com este resultado, com este empate, embora o justo vencedor teria que ser o Benfica. Melhores em campo, toda a equipa teve bem. Eu, na segunda parte, destacaria na primeira parte, gostei do João Mário na primeira parte, gostei do David Neres, gostei do Enzo, gostei do António Silva, gostei do Otamendi. No fundo, gostei de todos. Na segunda parte também gostei. Na segunda parte apareceu o Rafa. Na primeira parte o Rafa não teve tanto em jogo, na segunda parte teve muito mais. Portanto, em termos gerais é complicado dizer qual o melhor em campo, não consigo dizer nenhum, vou dizer a equipa toda. Gostaria também de saber qual a vossa opinião, quem é que para vocês foi o melhor em campo. Em relação ao PSG, bom, não vale a pena falar muito, eles têm uma boa equipa,
O Messi, a única vez, na primeira vez que fez um remate à baliza, marcou o golo, mas o PSG teve muito apagado na primeira parte, na segunda apareceu um bocadinho melhor, mas realmente o Vitinha parece-me ser o jogador que controla ali as operações do meio campo. O Neymar e o Mbappé são realmente sempre perigosos, e o Messi também, mas contra o Benfica não conseguiram, de facto, apresentar o seu futebol, não por mérito deles, mas por mérito do Benfica. Eu achei graça durante a semana à comunicação social. Bom, o Benfica vai ter que ter sorte, porque o Paris Saint-Germain tem grande equipa, grandes jogadores, e o Benfica vai ter que esperar que os jogadores do Paris Saint-Germain estejam no dia. Não. Eu achei totalmente o contrário. Os jogadores do Paris Saint-Germain é que tiveram sorte dos jogadores do Benfica estarem num dia não e não concretizando as oportunidades de golo. Porque se os jogadores do Benfica tivessem num dia sim, eles tinham levado 3, 4 golos. Portanto, eles é que têm que ter sorte de não ter levado 3 ou 4 golos e não o Benfica. Portanto, totalmente ao contrário da visão que a comunicação social viu ao longo da semana este jogo. O Benfica vai ter que ter sorte, mas qual sorte? É trabalho. O Benfica empatou e podia ter ganho porque trabalhou para isso. Não é uma questão de sorte, não é uma questão dos jogadores do Paris Saint-Germain não estarem a ter o rendimento deles. Os jogadores do Paris Saint-Germain tentaram fazer o seu jogo. Só não conseguiram fazer porque o Benfica foi superior a eles em termos táticos e de querer. Em relação às substituições, entrou o Fredrik Oshens, entrou o Julian Draxler, e entraram bem, e o Rodrigo Pinho também. Portanto, as substituições do Roger Smith foram bem feitas, e a minha avaliação para o trabalho de Roger Smith neste jogo é extremamente positiva. Manteve a identidade do Benfica, portanto, é um alemão a mostrar como é que se deve fazer, manter a identidade, manter o esquema tático, manter os jogadores ditos titulares para um jogo destes grande, e depois, eventualmente, pode rodá-los em jogos de menor valia, mas um jogo destes tem que ter os melhores jogadores, portanto pôs os melhores, o esquema tático habitual, não fugiu à sua identidade, respeitou a identidade do Benfica e soube interpretar que o Benfica é que é o clube grande e que o PSG é um clube que está a tentar ser grande, porque o Benfica tem 2 Ligas dos Campeões, o PSG tem 0, o Benfica tem 37 títulos, o PSG tem 10, portanto o PSG, o Paris, está agora a tentar tornar-se um clube grande. O Benfica já o é há muitos anos, o PSG está agora a aparecer, está agora a dar os primeiros passos, com os petrodólares, mas o Benfica já há muitos anos canta nesta roda viva do futebol internacional. Porque os títulos assim o comprovam, só que as pessoas, não, isso é ridículo, porque o Benfica tem um orçamento muito menor, não sei o quê, mas nós temos que ver os dados concretos. E concretamente o Benfica tem 2 Ligas dos Campeões, o PSG tem 0. Concretamente o Benfica tem 37 títulos nacionais, o PSG tem 10. Portanto, concretamente o Benfica é um clube, objetivamente o Benfica é um clube com muito mais história do que o PSG. O PSG está agora a aparecer, tem jogadores de melhor qualidade individual, tem, mas isso não significa que o Benfica agora não possa encarar este adversário olhos nos olhos e com a determinação e a vontade de vencer. E poderia ter vencido, só não venceu porque os jogadores do Benfica estavam num dia não em termos de finalização, porque se os jogadores do Benfica estivessem num dia sim em termos de finalização, o PSG tinha levado 3, 4 golos. É verdade que eles criaram oportunidades na segunda parte, sim senhora, criaram, mas o Benfica também criou. Portanto, acho que em termos gerais houve um equilíbrio, mas houve um equilíbrio na segunda parte. Na primeira parte, não. Na primeira parte, Benfica. Eu acho que este jogo também deu-nos para tirar aqui algumas ilações. Acho que o Gonçalo Ramos precisa, de facto, de uma concorrência direta. O Benfica precisa de se reforçar agora no mercado de inverno com um jogador que possa rivalizar com o Gonçalo Ramos. Não que o Gonçalo Ramos seja mau jogador, não é isso. A questão é que precisamos ali alguém para dar luta ao Gonçalo Ramos. Isto até parece mal num jogo que o Benfica fez uma grande exibição estar a dizer isto. Mas acho que o Benfica tem que pensar seriamente em ter ali uma alternativa fiável ao Gonçalo Ramos. David Neres também, entrou o Draxler é um bom jogador, mas ainda não está nas melhores condições físicas, mas apesar de tudo, no meu entender, teve uma boa atuação. E portanto o Benfica tem que continuar nesta senda vitoriosa e nesta vontade de vencer. Deu empate, mas a atitude do Benfica mereceu, de certa forma, encaramos este jogo quase como uma vitória, porque a atitude foi muito boa e acredito que toda a gente tinha ficado satisfeita com a atitude dos jogadores, não tanto com o resultado. Era bom que contra o Paris Saint-Germain em casa o Benfica tem que ganhar, acabou por empatar, mas nós estamos satisfeitos com a atitude da equipa. Bom, forte abraço e ao Benfica, fiquem bem.